Paz seja convosco, eu sou a pastora Vânia e hoje já é o dia 70. Estamos na nossa leitura diária da Palavra de Deus e eu quero lembrar você a importância de você compartilhar esta palavra. Além de ser bênção para a tua vida, abençoe também outras pessoas compartilhando este vídeo, deixando o seu gostei. É uma ferramenta que vai fazer com que o YouTube transmita para muito mais pessoas este vídeo. Então não esquece de deixar o seu gostei antes de terminar o vídeo. E hoje nós vamos ler Josué capítulo 17, 18 e 19. Uma parte da terra foi dada à tribo de Manassés, por ser ele o filho mais velho de José. Maquir, pai de Gileade, era o filho mais velho de Manassés e era soldado. Ele recebeu as regiões de Gileade e de Bazã. As outras famílias da tribo de Manassés também receberam terras. Foram as famílias de Abiezer, Heleque, Asriel, Siquém, Hefer e Semida. Estes foram filhos de Manassés, que era filho de José. Zelofeade era filho de Hefer, neto de Gileade, bisneto de Maquir e trineto de Manassés. Zelofeade não tinha filhos, só filhas. Os nomes delas foram Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Elas foram falar com o sacerdote Eleazar, com Josué e com os líderes e disseram: O Senhor Deus ordenou que Moisés desse não só aos nossos parentes do sexo masculino, mas também a nós uma parte da terra para ser nossa propriedade. E como o Senhor havia mandado, elas também receberam terras para serem sua propriedade. Assim Manassés recebeu a região de Gileade e Bazã, no lado leste do rio Jordão, e recebeu também 10 partes do lado oeste. Isso porque tanto as suas filhas como seus filhos receberam terras. A região de Gileade foi dada aos outros descendentes de Manassés. As terras da tribo de Manassés ia desde a terra da tribo de Aser até a cidade de Micmeta, a leste de Siquém. A divisa dessas terras ia para o sul até onde morava o povo de En-Tapuã. A terra de Tapuã pertencia à tribo de Manassés, mas a cidade de Tapuã, na divisa, era dos descendentes de Efraim. Em En-Tapuã, a divisa descia até o ribeirão de Caná. As cidades ao sul do ribeirão eram da tribo de Efraim, embora tivesse entre eles as cidades dos descendentes de Manassés. A divisa da terra de Manassés continuava pelo lado norte do ribeirão e terminava no mar Mediterrâneo. A tribo de Efraim ficava no sul e a de Manassés no norte, indo as suas terras até o mar Mediterrâneo. As terras da tribo de Manassés iam até as de Aser, no norte, até as de Zacar, no leste. Nas terras das tribos de Issacar e de Aser, a cidade de Bet-San e os povoados vizinhos eram da tribo de Manassés. Também faziam parte da tribo de Manassés os moradores de Ibleão e as cidades de Dor, no litoral, Endor, Taanaque, Megido e os povos vizinhos. Mas o povo de Manassés não conseguiu expulsar os moradores dessas cidades. Por isso os cananeus continuam a morar nelas. E mesmo quando os israelitas se tornaram fortes, não expulsaram todos os cananeus, mas os obrigaram a trabalhar para eles. As famílias da tribo de José disseram a Josué: Por que é que você nos deu uma só parte da terra para ser nossa propriedade? Nós somos muitos, porque o Senhor nos tem abençoado. Josué respondeu: Se vocês são muitos e a região montanhosa de Efraim é pequena demais para vocês, então tomem uma parte da terra dos perizeus e dos refaíns na floresta e limpem o terreno. Eles disseram: A região montanhosa não dá para nós. E além disso, os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que moram na cidade de Bet-San e nos povoados vizinhos, como os do vale de Jezreel. Então Josué disse aos descendentes de Efraim e de Manassés: De fato, vocês são muitos e muito fortes. Vocês não terão uma só parte. A região montanhosa será de vocês. Embora seja uma floresta, vocês limparão o terreno e ficarão com eles de ponta a ponta, pois vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Agora a terra já estava conquistada, então todo o povo de Israel se reuniu na cidade de Siló e armaram ali a tenda sagrada. 7 tribos ainda não tinham recebido as suas terras. Nessa ocasião, Josué disse ao povo de Israel: Até quando vão ficar esperando para tomar posse da terra que o Senhor, Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo, e eu os mandarei andar por toda essa terra.
Eles farão por escrito uma descrição das terras que gostariam de ter como sua propriedade e depois voltarão para falar comigo. Esses homens dividirão a terra em 7 partes. A tribo de Judá ficará nas suas terras, no sul, e os descendentes de José nas suas, no norte. Tragam uma descrição da terra dividida em 7 partes. Então eu farei o sorteio para consultar o Senhor nosso Deus por vocês. Os levitas não receberão como os outros uma parte da terra, porque a parte deles é servir como sacerdotes de Deus, o Senhor. As tribos de Gade, de Ruben, de Manassés do leste, já receberam as suas terras a leste do rio Jordão, terras que foram dadas por Moisés, servo do Senhor. E os homens saíram para fazer a descrição daquela terra, depois de receberem de Josué esta ordem: andem por toda esta terra, façam por escrito uma descrição dela e depois voltem para falar comigo. Então aqui em Siló eu farei o sorteio para consultar o Senhor Deus por vocês. Assim os homens foram, andaram por toda aquela terra e fizeram uma descrição num livro. Eles a dividiram em 7 partes e prepararam uma lista das cidades. Depois voltaram ao acampamento de Siló, onde Josué estava. Então Josué fez o sorteio para consultar o Senhor por eles e deu a cada tribo do povo de Israel uma parte da terra. As famílias da tribo de Benjamim receberam as terras que ficavam entre a tribo de Judá e as tribos de José. No norte, a sua divisa começava no rio Jordão, daí subia pelo lado norte de Jericó, na direção oeste, seguindo pela região montanhosa até o deserto de Bet-Avém. Então ia para o sul na direção da cidade de Luz, até a subida de Luz, também chamada de Betel. Daí descia para Atarote-Adar, na montanha que fica ao sul de Bet-Ramon de Baixo. Dali a divisa ia noutra direção, do lado oeste da montanha que fica em frente de Bet-Horon. Virava para o sul, indo até a cidade de Kiriat-Baal, ou Kiriat-Jeraim, que é a tribo de Judá. Esta era a divisa a oeste. No sul, a divisa começava na ponta de Kiriat-Jearim, e dali ia para o oeste até as fontes de Neftoa. Daí descia ao fim da montanha, que está à frente do vale Ben-Rinom, na ponta norte dos vales dos gigantes. A divisa seguia para o sul pelo vale de Rinom, no sul da subida dos Jebuseus até a fonte de Rogel. Virava para o norte, indo até a fonte de Semes, e daí a Gelilote, do outro lado da subida de Adumim. Então descia até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. Passava ao norte da subida defronte do vale do Jordão, e depois descia até o vale. Seguia para o norte da subida de Bet-Hogla e terminava na ponta sul do rio Jordão, isto é, na baía onde o rio desemboca no Mar Morto. Essa era a divisa no sul. O rio Jordão era a divisa leste. São estas as divisas das terras que as famílias da tribo de Benjamim receberam como sua propriedade. As cidades que pertenciam às famílias da tribo de Benjamim eram Jericó, Bet-Hogla, Emek-Quezes, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar, Amonai, Ofni, Gaba. Ao todo 12 cidades, mais os povoados vizinhos. Também era da tribo de Benjamim as cidades de Gibeão, Ramá, Beirote, Mispá, Sefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Zelá, Elef, Jebus ou Jerusalém, Gibeá e Kiriat-Jearim. Ao todo 14 cidades, mais os seus povoados. São estas as cidades que as famílias da tribo de Benjamim receberam como sua propriedade. A segunda distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Simeão. A sua parte ficava no meio das terras da tribo de Judá. Eram da tribo de Simeão as cidades de Berseba, Seba, Molada, Hazar-Sual, Balá, Ezem, Eutolade, Betul, Horma, Ziclag, Bet-Marcabote, Hazar-Suzá, Bet-Lebaiote, Saruém, ao todo 13 cidades, mais os povoados vizinhos. Também eram dessa tribo Aim, Rimon, Eté, Azã, ao todo 4 cidades com seus povoados. Pertenciam ainda à tribo de Simeão todos os povoados vizinhos dessas cidades até Baalat-Ber, isto é, Ramá do Sul. Essas foram as terras que as famílias da tribo de Simeão receberam como sua propriedade. A parte da tribo de Simeão foi tirada das terras de Judá. As terras dadas a Judá eram grandes demais para essa tribo, de modo que a de Simeão recebeu partes delas. A terceira distribuição das terras foi feita para as famílias da tribo de Zebulon. Elas receberam terras que iam até Saride,
A sua divisa subia na divisão oeste até Marala, passava por Nabazete e chegava ao riacho que fica a leste de Joqueneão. Do outro lado de Saride, seguia para o leste até a divisa de Quislote-Tabor, passava por Daberate e subindo chegava até Jáfia. Continuava na direção leste de Gat-Hefer e Et-Cazim, virando para o lado de Neia, pelo caminho de Rimon. Do norte a divisa virava para o lado de Hanatom, terminando no vale de Iftael. Das terras de Zebulon também faziam parte Catate, Naalau, Sinrom, Idala e Belém. Ao todo 12 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Zebulon receberam como sua propriedade. A quarta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Issacar. As suas terras incluíam as cidades de Jezreel, Quesulote, Sunem, Rafaraim, Seom, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebes, Remete, Enganim, Enradá e Bet-Passes. A divisa passava por Tabor, Saazima e Bet-Semes, terminando no Rio Jordão. Fazia parte das terras de Issacar, 16 cidades mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Issacar receberam como sua propriedade. A quinta distribuição da terra foi feita para as famílias da tribo de Asser. Essas terras incluíam a cidade de Eucate, Rali, Betem, Aquizaf, Alameleque, Amade e Mizal. No lado oeste, a divisa chegava ao Monte Carmelo e Sior-Labinate. Depois virava para leste até Bet-Dagon, passava por Zebulon e pelo vale de Iftael e ia para o norte até Bet-Emeque e Neiel e continuava para o norte até as cidades de Cabu, Hebron, Reobode, Ramon e Caná, chegando até a grande Sidom. A divisa então virava para o lado de Ramá, chegando a Tiro, a cidade cercada de muralhas. Daí virava para o lado de Roça e terminava no mar Mediterrâneo. Das terras de Asser também faziam parte Malade, Aquzibe, Umá, Afecá, Reobe, ao todo 22 cidades e mais seus povoados. Essas cidades e seus povoados estavam nas terras que a família da tribo de Asser receberam como sua propriedade. A sexta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Naftali. A sua divisa começava em Relefe, desde o carvalho de Zaananim, e ia até Adama e Nequebe, e Jabneel até Lacum, terminando no Rio Jordão. A divisa virava para o oeste, e ia até Azenote-Tabor, daí em seguida até Rucote, chegando até Zebulon ao sul, até Hasser ao oeste, até Judá a leste, no Rio Jordão. As cidades protegidas por muralhas eram Zidim, Zer, Ramate, Racate, Quinerete, Adamá, Ramá, Razor, Quedes, Edrei, En-Razor, Iron, Migdalael, Orém, Bet-Anate, Bet-Semes. Ao todo 19 cidades mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Naftali receberam como sua propriedade. A sétima distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Dan. As suas terras incluíam a cidade de Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itlá, Elon, Tímina, Ecrom, Elteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Beneberaque, Gat-Rimon, Mejarcom, Racom e as terras que ficam em frente da cidade de Jope. Quando os descendentes de Dan perderam as suas terras, eles foram a Laís e atacaram. Tomaram a cidade e mataram seus moradores. Então tomaram posse da terra e passaram a morar nela. Mudaram o nome da cidade de Laís para Dan, que era o nome do fundador da tribo. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Dan receberam como sua propriedade. Quando os israelitas acabaram de fazer a divisão da terra, deram a Josué, filho de Nun, uma parte para ser a sua propriedade. Como o Senhor tinha ordenado, deram a Josué a cidade que ele havia pedido. Essa cidade ficava na região montanhosa de Efraim e se chamava Timnat-Será. Josué construiu a cidade de novo e passou a morar nela. O sacerdote Eleazar, Josué e os chefes das famílias das tribos de Israel fizeram a divisão da terra. Para fazerem essa divisão, consultaram o Senhor por sorteio na entrada da tenda sagrada em Siló, e assim acabaram de repartir a terra. Chegou ao fim a leitura de hoje, vencemos mais um dia
E eu tenho certeza que vamos continuar vencendo e avançando na palavra de Deus. Te espero amanhã. Não vai faltar, tá bom? Que Deus te abençoe. Beijão. Tchau, tchau.